Como que o senhor está, pastor Marcos? Deus te abençoe grandemente. Estou muito bem, pastor Alderi. Desde já eu quero agradecer por poder fazer parte desta live. A expectativa é muito alta e eu acredito que o Espírito Santo vai falar com a gente, vai trazer um entendimento muito espiritual sobre essa questão de profetas e profecias. Verdade. Pastor Marcos, só para confirmar, o meu vídeo está travando ou está fluindo bem? Está fluindo bem. Graças a Deus. O teu também está fluindo bem, quer dizer então que a unção está fluindo? Graças ao Altíssimo. Pastor Marcos é um filho nosso, o pastor Marcos é um dos discípulos que nós cuidamos, pastor presidente da AD Plenitude. A Plenitude. Fala um pouquinho do seu ministério, por favor, pastor Marcos. Pastor Alderi, a gente tem um ministério aqui no Maranhão e o nosso ministério, Assembleia de Deus Plenitude do Caminho, é um ministério voltado para as raízes da fé primitiva, né? A restauração das festas bíblicas, a restauração do profético, a restauração daquilo que foi ensinado por Jesus dentro da sua palavra e demasiadamente também pelos apóstolos e assim pelos pais da fé. Então a gente segue com esse trabalho, um trabalho que não é voltado para as quatro paredes, um trabalho de expansão do reino, ao qual nós buscamos sempre aí viabilizar as fronteiras, para que a nossa voz seja levada para as pessoas que precisam de uma palavra, precisam de restauração, precisam de transformação de fato, né? Primeiramente no seu ser, para depois transformar a outros. Glória a Deus. Pastor Marcos, nosso tema de hoje, profetas e profecias. Nós estamos vivendo num tempo, o tempo da modernidade cristã, ela está muito hoje contaminada diante de muitas ideias, doutrinas, sofismos, ideologias, de fontes que não são a Bíblia. Então, por isso que nós hoje temos uma cultura cristã que parece que ela não é pura. Então, por isso que Deus levanta, né, ministérios, inclusive o seu ministério, o nosso ministério tem esse foco, a restauração dos preceitos originais da palavra, independente a quem doer. E, diante disso, o tema de hoje sobre profetas e profecias, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Deus levanta ainda profetas? Profetas ainda existem nos dias de hoje? Eu acredito que existem, pastor. Porque já no Novo Testamento a gente se depara com inúmeros profetas. Inclusive existe o ministério do profeta. Agora sim, eu entendo que o ministério do profeta de hoje, ele é diferente do ministério do profeta da Antiga Aliança. Do Velho Testamento, certo? Isso mesmo. E, por exemplo, nós temos hoje as pessoas que, como o Espírito Santo ele está na igreja toda, né? Antes nós víamos o Espírito Santo sobre pessoas específicas, sobre um grupo pequeno de pessoas, Moisés e os seus 70, sobre a escola de profetas. Então, o Espírito Santo ele estava sobre um grupo específico. Então, nem todo mundo experimentava a questão do ser transmissor de uma mensagem. Ser transmissor de uma mensagem. Então, agora, como o Espírito Santo ele está sobre a igreja, e a igreja é o grupo de pessoas, então, existe a manifestação do Espírito Santo que ele usa indivíduos para transmitir mensagens. Só que, pastor Marcos, te pergunto, um pequeno momento, em uma pequena manifestação em que o Espírito Santo usa uma pessoa para transmitir uma mensagem, isso a torna profeta? Eu acredito que não, pastor Alderi. Não faz com que a pessoa tenha um ministério de profeta. Isso aí, porque a pessoa pode transmitir a mensagem pelo fato de ela estar disponível e sensível à voz do Espírito Santo naquele momento,
e ela também pode transmitir uma mensagem através de um dom de profecia, que isso não quer dizer que ela está caracterizada como um profeta. Muito Então, bom. eu entendo que não. Agora, tem essa pergunta ali. Quem profetiza é profeta? O que você acha? Que não. Eu posso profetizar sem ser um profeta. Muito bom. Eu acredito dessa mesma forma, Pastor Marcos. Primeiro, a gente pode, então, fazer uma separação sobre profeta e dom profético. O que você acha? Perfeitamente. A gente pode primeiro fazer essa diferença para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam o que é ser um profeta e o que é ser alguém que tem um dom profético. Porque às vezes é feita uma mistura, uma bagunça, acho que porque fulano profetiza, ele está caracterizado como um profeta, e aí começa 50% ou 60% do erro que a gente vive hoje dentro das igrejas. Verdade. Agora, eu lembro, antes de entrarmos nesse assunto, né, enquanto as pessoas estão compartilhando, compartilhe aí. Lá embaixo tem o aviãozinho, compartilhe. Eu tenho certeza que vai ser um assunto de grande bênção. Essa separação, essa identificação sobre a palavra profeta, a profecia e tudo isso. Pastor Diogo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem aqui a minha esposa, a pastora Janet, Deus abençoe. Então, nós temos ministério profético no Velho Testamento. Temos o dom profético, o dom de profecia. Temos o ministério de profeta, lá de Efésios 4. O que mais que a gente tem? A gente tem também aqueles que são os portadores do dom profético, né? E ele vem combinado com a palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, a profecia em si e o dom da fé. Que essa é a ligação que faz com que essa engrenagem ela rode. Claro, temos o dom da fé, que ele aciona muitos outros elementos, tanto de cura, como de conhecimento, como de discernimento, porque a fé sendo uma porta muito forte, mas nada a ver tem com ou talvez ser chamado uma pessoa de profeta, o profeta. E hoje existe muito esse misticismo sobre o profeta. E quando eu digo o profeta, escute a palavra ou a frase, né? O profeta, com uma música de fundo de dramatização. O profeta, feta. Então hoje as pessoas elas buscam o profeta, fé. E porque querem que o profeta traga uma solução, uma resposta rápida diante da sua falta de cristianismo individual. Por exemplo, eu não oro, eu não busco de Deus, eu não busco do Espírito Santo quando este está disponível para mim. Eu não procuro saber da vontade de Deus quando ela está disponível para mim. E então, como eu não fiz isso por muitos motivos, por falta de esforço, por preguiça espiritual, por procrastinação, etc. Outros muitos motivos negativos que eu aceito na minha vida, mas termino não fazendo. Então, eu procuro alguém que faça o trabalho para mim. Então, eu vou lá na igreja e o pastor da igreja convidou um profeta. Glória a Deus, é o que eu estava precisando. E eu estou esperando aquele momento no final do culto, aquela filinha mágica, aonde eu vou me inclinar os meus ouvidos para receber uma mensagem de Deus, a qual eu não procurei na palavra e não procurei no Espírito Santo. E então, nós temos uma deusificação, nós temos uma idolatria sobre o ministério profético, quando nós cristãos damos essa idolatria, damos esse poder, damos essa magnificência, esse trono
porque nós mesmos não colocamos a nossa vida cristã em dia. Vocês que estão fazendo perguntas, porque as perguntas elas vão subindo, né, pelas entradas das pessoas, façam as perguntas na caixinha de perguntas que tem o signo de interrogaçãozinho aqui embaixo, aí já fica gravado a pergunta. Aí a gente, quando puder, a gente pega lá a pergunta. Não é assim, então, que a gente faz com os profetas, pastor Marcos? Com certeza, pastor Alderi, isso aí que o senhor falou é muito interessante, porque as pessoas pegam aquele que tem o ministério de profeta e querem colocar ele num lugar separado, como se ele fosse intocável, né? E a maioria desses profetas que andam por aí, só para o senhor ter uma ideia, nem pastores eles têm, porque fica subentendido que é uma figura mística à parte de todos os outros ministérios. Ele é intocável. O que você acha desses autochamados profetas, mas que não tem pastor? No meu entendimento, eu sei que o que eu vou falar aqui vai ser forte, mas eu vejo eles não como profetas, mas como bruxos. Ah! Meu Deus! Peraí, gente. São bruxos espirituais, porque se eu sou um profeta, como é que eu sou um profeta e eu não tenho uma autoridade sobre a minha cabeça para que eu possa prestar conta do meu serviço ministerial? Isso não existe. Meu Deus! Aí, bruxos ministeriais, bruxos cristãos, bruxos gospel. Ah! Olha uma coisa bem interessante aqui, pastor, que só para a gente entender que o profeta ele é tão humano quanto o apóstolo, quanto o mestre, quanto um membro da igreja. Tiago diz no capítulo 5, versículo 17, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, olha o que Tiago está falando, que Elias era homem e partilhava das mesmas tentações que nós. Ele não está dizendo que Elias ele era um endeusado, ele era divino. Está dizendo que ele era homem, o profeta é homem. E tem muito profeta... é homem e precisa estar debaixo de autoridade. Com certeza, e tem muito profeta que está entendendo isso, que está pegando o ministério profético, e ele mesmo já está se colocando à parte, né, fugindo da realidade que ele é homem e precisa estar debaixo e sujeito à autoridade espiritual para ele prestar conta da vida dele. Tem profeta que está com a vida toda bagunçada e quer abençoar. Como que ele vai abençoar se ele não é bênção? Vão colocando as suas perguntas na caixinha de perguntas aqui embaixo, para a gente não esquecer a sua pergunta no meio das linhas. Coloque a sua pergunta aqui embaixo, signo de interrogaçãozinha, tem uma bolinha lá, uma nuvenzinha. Escreva lá a sua pergunta. Do lado tem um aviãozinho. Compartilhe a live. É um tema hoje muito interessante sobre profetas e profecias. Temos recebido nestes últimos tempos, porque eu acredito que estamos sim nos últimos tempos, mas como exatamente cada vez mais os últimos tempos estão se manifestando, falsos profetas estão se manifestando. E esses falsos profetas começam a falar muitas coisas. Pastor Marcos, antes de falarmos como identificar um falso profeta ou não, vamos falar sobre as diferenças de dom de profecia e dom de profeta. O que você acha? É interessante, pastor, a gente deixar isso bem esclarecido, buscando a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, para que as pessoas entendam o que é ser um profeta e o que é ser alguém que tem o dom de profecia. As pessoas que estão aqui nessa live vão começar a diferenciar o que é cada um, né, dentro do seu contexto. Glória a Deus. Lembrando que coloquem as suas perguntinhas aqui embaixo na caixinha de perguntas, para a gente não... porque vamos continuar falando e às vezes não dá para pegar aquela pergunta porque não é do tema e tal, então coloque a sua pergunta na caixinha de perguntas. Pastor Marcos, enquanto você se prepara aí para começar aquilo que Deus deu na sua vida, eu quero somente contar uma vez. Eu estava participando de um evento onde eu estava traduzindo um apóstolo, usado grandemente como profeta. Eu reconheço o ministério profético dele. E de repente,
eu vejo que certos momentos da minha vida ministerial foram ativados naquele dia, naquele culto. Mas terminando o culto, eu não tinha mais. E então eu perguntei a ele por que eu consegui ter um relacionamento com os dons de Deus naquele culto. Falei, Alderi, seguinte, existe o profeta, existe a palavra profética, que é o dom profético, e existe o mover profético. O mover profético, ele é do ambiente. E você que não tem nem dom e nem o chamado ministerial profético, pode se envolver com o mover profético, mas assim que acabar o mover, isso para na tua vida. E nós temos o exemplo de Saul. Saul estando perseguindo Davi, de repente ele se encontra com a escola de profetas e diz a palavra que ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar, então ele se envolveu. O ambiente profético o tomou. Quando o ambiente profético termina, isso sai da vida dele. Porque não é dele. Não é parte da vida dele. E ele só estava desfrutando porque estava num ambiente profético. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas se sentem poderosas em um ambiente profético de fé, que é no culto. Mas saem do culto e elas não sabem nem onde que está Gênesis na Bíblia. Porque o ambiente profético aciona. Então, essas coisas são importantes deixarem claras, porque nós temos, sim, envolvimento com o ambiente em nossa vida, mas muitas daquelas manifestações não são para nós. Nós só estamos desfrutando das migalhas que estão caindo da mesa. Forte demais. Então, Marcos, começa aí, por favor. Gente, vamos aqui começar agora a separar o que é o profeta daquele que possui o dom de profecia. O que é o profeta? Primeiro, a palavra no Antigo Testamento para profeta no hebraico é Navi, né? Que a sua melhor interpretação é porta-voz ou orador. Ou seja, ele é um porta-voz ou um orador da parte de Deus. Mas no grego, pastor Alderi, é muito mais interessante a palavra, que ela já vem dizendo descritamente o que é o profeta. Verdade. Vem do grego profetes, onde pro quer dizer antes, prévio, e femes quer dizer mostrar ou dar a alguém a conhecer os pensamentos de outro. Verdade. No caso, o profeta, ele é aquele que é um portador dos pensamentos de Deus. Opa! Você Já tá muito é inteligente, diferente. hein, Marcos? Você tá muito inteligente. Meu Deus do céu! Pelo menos no nosso ministério a gente tem que saber. Continua. Já aquele que ele tem o dom de profecia, o que ele faz? O que ele é? Ele é um portador da mensagem de Deus. Então é diferente de Deus ter pensamento para a vida de alguém, pensamento para a vida de uma igreja, de uma nação, e de Deus ter apenas uma mensagem. Então, em resumo, o dom de profeta. O dom. Quando falamos de o dom, eu não estou falando do dom de profecia, estou falando do dom de profeta. Então são duas coisas diferentes. Apesar de serem palavras parecidas, quem profetiza não é profeta. Então, existe o dom de profecia e existe o dom de profeta. São duas palavras diferentes que a Bíblia declara isso de forma bem clara, bem genuína, né? Específica nos textos. Por exemplo, nós temos o dom de profecia, Romanos 12:6, 1 de Coríntios 12:10, que é o dom de profecia.
Temos o dom de profeta em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Então, são duas coisas diferentes, dom de profeta e dom de profecia. Como você mesmo falou, pegando as tuas palavras, dom de profecia não te torna profeta. Dom de profecia é uma habilidade que você tem de transmitir uma mensagem, um recado de Deus. Você transmite um recado de Deus, recebeu um SMS de Deus. Obviamente, você não precisa fazer todo aquele teatro que muitos profetas fazem, né? Não sei se você já viu pessoas com celular nos eventos. Sim, estou entendendo, Deus. Você já viu? Você já viu? Já demais. Estou entendendo, Deus. Fala mais. É verde, então? Não precisa fazer isso. Porque você já recebe no coração a mensagem de Deus. Você já recebe o recado dado, o recado bem específico. E este recado específico, ele não precisa de interpretação. Ele não precisa de interpretação. Você tem que obedecer ele na genuína. Você precisa colocar ele... e agora eu... Não, olha, Deus disse para você parar de andar nesse caminho. E agora eu preciso orar para saber... Não. Algo que você já penetra no teu coração. Algo que já acontece dentro de você, algo que você já sabe o que se refere. Você não precisa procurar textos bíblicos para justificar. Você não precisa entrar em campanha para dizer assim, mas agora eu preciso de um texto bíblico ou de uma palavra para justificar. Não, já chegou. A mensagem bem clara já chegou. E profeta, dom de profeta, aquele que conhece o coração de Deus. Me dá uma diferença prática, o pastor Marcos? Aquele que conhece uma mensagem de Deus, aquele que conhece o coração de Deus? Bom, a gente pode partir do princípio daquele que tem uma mensagem de Deus. Vamos supor, eu recebi uma mensagem de Deus para o pastor Alderi. Pastor Alderi, o Senhor me disse que esse mês ele está abrindo uma porta financeira muito grande na sua vida. Esse é o exemplo de uma mensagem de Deus. Daquele bem que possui, específica, né? Bem específica. Uma porta financeira. O receptor, no caso, o pastor Alderi, está precisando de uma porta financeira e aquele que tem o dom de profecia chegou e disse para ele uma mensagem de Deus. Já o profeta, aquele que conhece o coração de Deus, a mensagem dele vai ser diferente. Que ele vai trazer não só uma mensagem, ele vai trazer a intenção de Deus para a vida do pastor Alderi. Pastor Alderi, o Senhor me mostrava o projeto dele para a sua vida. Eu via, ele pode entregar a questão do financeiro se abrindo, mas ele também vai entender, ele vai transmitir o propósito de Deus na sua vida, para que seja ativado o seu ministério. Deus mostra para o profeta os planos, né? Deus mostra toda aquela planta. Toda a trajetória da planta ministerial daquele que vai receber. Não é só aquela mensagem ali e acabou. Verdade. E a profecia é como se dentro daquelas plantas, aqueles desenhos de plantas de arquitetura, o profeta é quem tem acesso ao desenho completo. A profecia é só uma linha. É só uma linha. Aquela linha, ela está lá, está certa. Só que o profeta, ele tem acesso ao coração de Deus, e aqui é onde nós, por exemplo, o ministério profético precisa ter cuidado. Porque o profeta, ele não recebeu de Deus uma frase específica para transmitir. O profeta,
Ele não recebeu uma frase como recebe a profecia. Fala assim, assim, assim. O profeta não recebe uma frase. O profeta recebe a planta completa. Então, ele tem que transmitir a ideia da planta com as suas próprias palavras e com seus próprios conceitos. Aí onde que alguns profetas podem, inclusive, falhar. Porque Deus mostrou algo e então ele, ao querer colocar da sua, porque não recebeu uma frase exata, ele está colocando já os seus pontinhos, as suas vírgulas. Deus, por exemplo, eu lembro, o profeta falou assim, eu quero que você entre em oração por arrependimento. Essa foi a frase de Deus, foi a frase de Deus. Foi uma mensagem que Deus deu para esse homem de Deus. E mostrou a ele a necessidade do quebrantamento e humilhação do povo. Então, Deus mostrou o seu coração. Eu quero que o povo se humilhe. Então, este profeta recebeu essa informação. E então, ele começou a trazer, a buscar na história da Europa, na história da África, na história das nações, momentos em que se levantaram contra Deus, para justificar os atuais juízos, para justificar a pandemia, para justificar isto, aquilo, outro e tal. Colocou textos bíblicos e e criou toda uma mensagem. Aí ele perguntou para nós, o que você acha disso? E transmitiu toda a mensagem, porque em Europa e tal, aquilo outro, porque no Brasil, aquilo outro, carnaval, fizeram isso, tá. Aí eu perguntei, mas qual foi a mensagem de Deus? A mensagem de Deus foi para ir trazermos ao arrependimento. Só isso? Só. Então só fica nisso. Só fica nessa mensagem. Não tente colocar mais. Então, essa também é uma questão que nós que estamos envolvidos no ministério profético, temos que ter cuidado. Porque Deus nos dá mensagens, Deus nos mostra o seu coração, mas tem coisas que inclusive a gente nem precisa passar. Por exemplo, o Marcos é discípulo meu. Como é discípulo meu, está debaixo da minha autoridade, do meu pastoreio, Deus me mostra na vida dele muitas coisas. Só que nem tudo eu passo para ele. E ainda que eu veja, enxergue, me preocupe, falo, incentive, mostro o caminho como pastor, mas tem coisas que eu não preciso falar com ele, mas que Deus me mostrou. Então, nós que vamos exercer uma mensagem de parte de Deus, temos que ter essa habilidade de entender aquilo que é para ser transmitido e aquilo que é para você conhecer, para você orar e você trabalhar em cima disso, em silêncio. O que você acha disso, Marcos? Com certeza, pastor Alderi. O profeta ele precisa ter discernimento da mensagem que ele recebeu e ele precisa ter a capacidade de transmitir ela, né? Porque ele vai ter o acesso à planta e aí ele vai ter que saber ler essa planta para ele transmitir essa mensagem, né? E a mensagem tem que ser exatamente como está na planta, mas transmitida pela palavra dele. A gente pega o exemplo de Samuel quando foi para a casa de Jessé. Ele recebeu uma mensagem, teve um acesso, né, de que da casa de Jessé sairia o novo rei de Israel. Mas chegando lá, ele teve a interpretação. Chegando lá, ele quis acrescentar algo sobre a mensagem. Como? Trouxe lembrança de Saul. Saul era belo, alto, grande, alto. Tipo eu, né? Saul era parecido comigo, alto, grande, forte, lindo. Continua. Aleluias. E aí quando ele chega lá, ele erra cerca de 6 profecias. Este não. Foi só profecia fora. Uma coisa que muito interessante que é bom a gente falar também, Meu Deus é que do céu!
Fala de novo, foi só profecia fora. Fala de novo. Foi só profecia fora, pastor Alderi. Errou tudo. E a gente está falando de um profeta experiente. Um problema muito grande que tem hoje nas igrejas, que eu acredito que a falta de conhecimento abafa também por parte da igreja o ministério do profeta, é que quando o profeta erra, eles querem crucificar o profeta. Uau! Quando ele acerta, não, ele é profeta, mas no dia que ele errar, ele deixa de ser. Por que que Samuel não foi tirado como profeta? Porque ele errou. Foram 6 profecias no mesmo momento jogadas fora. O profeta também tem o direito de errar. Ele pode não estar num dia bom, ele pode não estar afiado, ele pode não ter tirado um período de oração para ele entregar a mensagem e acabou trazendo pensamentos dele, desejos dele para dentro da profecia. Mas eu posso acrescentar um pouquinho dentro daquilo que você está falando? Pode. Existe um motivo pelo qual Samuel não está afiado. Em 1 Samuel 16:1, e disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ponto 1. Deus já está mostrando o seu coração de rejeição, mas ele ainda está apegado com aquilo que Deus rejeitou. Ou seja, ele não está apegado ao coração de Deus, ele está apegado ao coração de Saul. E 2, enche agora o chifre de azeite. Quer dizer que estava vazio. Estava vazio. Profetas também esvaziam, não é, Marcos? Com certeza, pastor Alderi. Como esvazia? O ministério do profeta é um ministério que requer muito. Ele tem que estar transbordando de azeite. Mas esvazia. E tem gente que precisa entender isso. Profeta, como eu falei, citando no começo sobre Tiago 5, o profeta também é homem. E o povo precisa entender isso. Uau! Uau! Que forte! Deixa eu ver se consigo puxar alguma pergunta aqui sobre esse tema. Vamos lá, diz aqui. Mas ele errando a profecia pode ser chamado de falso profeta, pois ela não se cumpriu? Quer que eu responda, pastor? Sim. Depende muito acerca de quem é o profeta. O fruto vai dizer se ele é profeta ou não. Porque assim, eu não posso julgar uma pessoa, a própria Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia. Eu não posso julgar uma pessoa e definir ele como profeta ou falso profeta sem observar que tipo de fruto ele produz para o reino. Pode ser que ele erre a profecia como Samuel errou, mas isso não tirou o ministério profético de Samuel. Por exemplo, eu quando faço casamentos, eu abençoo. Quando eu abençoo, eu decreto um futuro abençoado. Isso é como se eu estivesse profetizando sobre o casal. Mas aí, um mês depois, eles se divorciam. Eu sou falso profeta? Claro que não. As pessoas precisam entender também 2 pontos na profecia. O primeiro ponto, existem profecias que não estão condicionadas ao comportamento daquele que vai receber. E existem profecias que você precisa caminhar debaixo dela para que ela se cumpra. Tem que saber identificar isso. E a igreja hoje, pelo menos no Brasil, eu não sei fora, nunca fiz parte, é muito infantil nesse quesito de profeta e profecia. É infantil demais. Muitos profetas, muita gente que profetiza é infantil sobre as 3 características do dom, que é edificar, exortar e consolar. A profecia precisa conter essas 3 características. E tem gente que não entende, não compreende isso, pastor Alderi. A tua profecia não se cumpriu, tu é um falso profeta. Uau!
Quer dizer, você é um pastor que cuida de ovelhas, mas saiu 5 ovelhas da tua igreja e se desviou e você não foi atrás. Você é um falso pastor? Uh! Você passou a tivesse- vida toda ensinando que salvação não se perde. E aí você agora descobriu que salvação se perde. Você é um falso mestre? Ih! Porque para cima do profeta é fácil. Fala mais, Deus, fala mais. Glória a Deus, hein? Marcos, então, aproveitando aqui o gancho, diz aqui, o erro do profeta não foi a profecia em si, e sim a interpretação. Sim, é onde que os profetas eles podem errar na interpretação, não é verdade? Com certeza. Deus pode mostrar uma coisa, mas o profeta não conseguiu interpretar e ele precisa passar a mensagem. E esta pergunta aqui. Pastor está acima dos profetas? Opa! Opa! Gente, reino de Deus não é lugar de pódio. Quando falamos que o profeta ele tem que estar debaixo de uma liderança, ele tem que ser pastoreado, a gente não falou que o nome pastor é parte de uma hierarquia acima do profeta. Não falamos isso. Falamos que o ministério, aquele homem que funciona como profeta, ele tem que ter alguém que cuide da vida pessoal dele. E eu entendo e ensino desta forma, não sei se você crê assim também, pastor Marcos, que os 5 ministérios são os que lideram a igreja e não o pastor. Nunca vi na Bíblia o pastor sendo o chefe da igreja. Nunca vi na Bíblia o pastor liderando a igreja. Nunca vi na Bíblia Paulo abrindo trabalhos missionários e instalando pastores. Ele instalava presbitério, que eram os anciãos. Eram os anciãos. E os anciãos, os presbíteros, biblicamente, contrariando o costume da igreja brasileira, o presbitério, os presbíteros, é um grupo de liderança que funciona nos 5 ministérios. Um grupo de anciãos. Anciãos e presbíteros é a mesma coisa. Presbitério é o grupo dos anciãos, o grupo dos presbíteros. Eles são a liderança da igreja. Nunca o pastor sozinho. O pastor sozinho liderando a igreja, isso é uma ditadura que em poucos anos termina. E as pessoas, elas começam a sair e há um ciclo de entrada e de saída da igreja. Porque o pastor, o único pastor liderando o ministério, sempre vai ter a inclinação para o seu ministério. Por exemplo, temos os 5 ministérios. Se é o apóstolo que lidera a igreja, é chamado este apóstolo de pastor. Só que ele só vai focar em missões. Ele vai abrir igrejas, ele só vai querer pegar as ofertas para viajar, missões, para cuidar de missionários, para abrir mais trabalhos, mas ele não se importa com o cuidado, evangelismo, pastoreio, profecia. Porque o pastor da igreja é o apóstolo. Porque ele não tem os outros ministérios. Se é o profeta que é o líder da igreja, pastor, é só profetada a todo tempo, culto de libertação, culto de repreensão, é só revelação o tempo inteiro e não há cuidado das ovelhas, não há correr atrás delas, não há consolo, não há ensino, não há instalação de trabalhos, porque o líder da igreja é um profeta. Quando é evangelista, é só evento inteiro, todo o tempo, toda semana, evento, fulano famoso, chegando cantor famoso, pregador famoso, arrecadar dinheiro, é só evento, traz evento, porque esse é a veia do evangelista.
É só com o microfone na mão, a fotinho bacana, o LEDzinho no fundo. Esse é o que ele gosta. E quando temos o líder da igreja é só o pastor, nós temos uma igreja que ela pode tudo. Todos os pecados podem, porque esse é o mal do pastor sozinho. O mal do pastor sozinho, porque ele quer cuidar tanto as ovelhas, ele quer passar a mão, ele não quer perder, que ele tolera pecados. Ele não aceita um confronto, não aceita um momento de um profético, ele não aceita um crescimento, ele quer manter o seu grupinho de 30 pessoazinhas bonitinhas no seu cantinho, porque ninguém não crescer, para que crescer? Se estamos juntinhos, nós aqui, não há então ministério apostólico, não há ministério profético, não há ministério de ensino. E quando o pastor da igreja é o mestre, é só simpósio, seminário, atrás seminário, escola profética, demônio se cura com a escola dominical, divórcio se cura com o curso de casados. É só curso, e curso resolve tudo. Por isso, nós precisamos que a igreja tenha envolvimento com os 5 ministérios. E quando falamos que um profeta tem que estar debaixo de uma liderança, estamos falando de um conceito de cuidado pessoal e não de hierarquia. Não de hierarquia. Amém? Muito top, pastor Alderi, as suas colocações. E é bom deixar claro para quem ouviu essa explanação, entenda que você não é portador dos 5 ministérios que o pastor Alderi citou, sozinho. Esses ministérios precisam comungar na igreja que você frequenta. Para que você não saia daqui achando que você é pastor, profeta, mestre, apóstolo e evangelista. Tem gente que pensa que é assim. Ele é tudo. E ninguém é nada. É porque hoje é a era dos super-heróis gospel, né? Tem a era dos bruxos gospel e dos super-heróis gospel, onde o cara é top. Ele sabe tudo. Ele tem todas as revelações. Ele tem todas as respostas. Os seus ministérios, o seu ministério é o melhor. Os seus ensinamentos são os melhores. A sua pregação é a melhor. A sua imposição de voz. Até o penteado é o melhor. Sobrancelhazinha é a melhor. Tem que ser o top dos tops. E nós esquecemos que estamos precisando um dos outros. Eu sempre falo com os meus alunos. Eu vou te ensinar algo, mas eu vou te ensinar uma porção. Deus está te mostrando mais. Só que eu preciso que você seja bondoso comigo e me compartilhe daquilo que Deus te deu. Porque eu só te dei um pedaço, o outro pedaço é contigo. Então, para que eu possa conhecer o bolo completo, me ensina. E eu estou sentando para aprender. Continua nos ensinando então, pastor Marcos. Ainda em cima desse tema, pastor Alderi, tem alguma outra pergunta? Aqui tem outra pergunta. Pais pastores, os sonhos proféticos é dom? Eu entendo que não. Eu posso sonhar, né? O texto sobre o sonho de José, que a Bíblia diz, e teve José um sonho, na nossa interpretação, dentro do original do hebraico está lá, e sonhou José um sonho. Ou seja, o desejo do coração de Deus, ele sonhou e teve uma revelação do ministério que Deus tinha para ele, né? Para que ele cuidasse de todo o Egito e, consequentemente, dos filhos de Israel. Então, respondendo essa pergunta, os sonhos proféticos, ele é dom? Não. Eu posso sonhar só uma vez na minha vida o sonho profético que Deus tem para mim e nunca mais eu sonhar com isso. Mas é aquela pessoa que sempre está tendo sonhos e que são sonhos que Deus vai cumprindo, Deus mostra coisas que é assim, sempre acontecendo isso. Quando parte para isso, ela precisa entender que ela está dentro de um ministério profético. Ela já é tido como um profeta. Né? Porque a forma que Deus encontrou para se comunicar com ela é quando ela dorme. É o acesso dela ao mundo espiritual. E tem profetas, por exemplo,
eu sonho coisas que se eu contar aqui, o pessoal vai rir. Laranja saindo do pé e sentando em cima de um galho e conversando com uma folha. Profeticamente isso aí, eu sonho direto, nunca vi. Nunca tive interpretação. Depois quem pode nos abençoar é o mestre Dreyfus. Este mestre Dreyfus aí que colocou agora o seu comentário, fala o nosso apostolado. Pensa num mestre tremendo da palavra de Deus. Sigam, homem de Deus, top demais. Continua, pastor Marcos. Então, nesse quesito aí, pastor Alderi, a pessoa precisa entender que ela está dentro do ministério profético. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito dessa mesma forma. Ok, diz aqui. Atos 21, 10 a 11, antes de Paulo descer a Jerusalém, fala a Ágabo, profeta, explica aí sobre esse. Temos que ler o texto para saber exatamente o que é. Então, pode continuar, pastor Marcos. Algo muito interessante para quem tem o ministério de profeta aqui, pastor Alderi, ele entender 3 tipos de convicções que um profeta tem que ter. 1 Reis 17, versículo 1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel. A primeira convicção que alguém que tem um ministério profético precisa ter é que o Deus de Israel está vivo. Essa é a primeira convicção de alguém que tem um ministério de profeta. A segunda, perante cuja face eu estou. Para onde eu for, eu tenho que ter em mente que eu estou na face dele como um representante dele. E a terceira convicção é que nestes anos nem orvalho nem choverá, senão segundo a minha palavra. O profeta precisa ter uma palavra da parte de Deus aonde ele vai. Então, é fácil identificar um ministério profético quando você está respaldado dentro da Bíblia. Uau! Pastor Marcos, o profeta nasce ou se faz? Eu acredito que as duas palavras são unidas. Por quê? Você nasce com o ministério, mas ele precisa ser feito em você. Né? Você precisa ter alguém que vai te ensinar. Eu não posso só nascer profeta, e eu posso ter nascido profeta, mas nunca ter desenvolvido, porque não foi formado o profeta em mim. Para isso existia a escola de profeta. Não era alguém que eles pegavam aleatório e colocavam lá e fazia profeta. Era alguém que tinha o ministério chamado profético, que era ensinado como agir no profético. Muito bom. Parabéns, Marcos. Está afiado. Meu Deus. Pastor Marcos, eu reconheço na sua vida o ministério profético. Eu reconheço na sua vida sendo um profeta de Deus. E eu te pergunto, eu como seu pastor, eu tenho corrigido você em alguma parte? Assim, você tem mudado, corrigido alguns conceitos do teu ministério profético por alguma correção, chamar de atenção que eu tenho dado sobre a tua vida? Demais. E não é pouco. Hoje, o meu ministério profético ele tem se desenvolvido muito mais, depois que eu entrei para debaixo do discipulado do pastor Alderi, do que antes. Porque eu preciso ser formado a cada dia como um profeta. E a formação vem daquele ao qual eu presto conta da minha vida. Né? Então, quanto mais eu me movo debaixo dessa moldagem, debaixo do espírito de obediência, mais o profético funciona. Porque aí ele já não funciona só pelo ministério, ele também funciona pelo entendimento. Eu preciso entender quem eu sou, o que eu sou, como funciona o meu ministério, como funciona a palavra profética, e que eu também preciso ser corrigido e moldado para ser enquadrado e encaixado como um profeta. Dá um exemplo daquilo que você acreditava que era normal no teu ministério profético, mas você não faz mais. Ficar profetizando para todo mundo. Tipo, aparecia um, profecia aparecia outro, profecia aparecia outro, profecia aparecia outro, profecia. E aí houve uma correção, uma chamada de atenção, um entendimento
de como deve ser usado o ministério, e aí eu passei a corrigir isso. Já não é mais todo mundo. Tipo, numa live dessa, tempos atrás, eu estaria profetizando para todo mundo. Agora não. Agora a gente segura, entende o momento certo, e aí a gente vai lá para depois não ser caracterizado como os bruxos que tem por aí, que abre live, só fala de profecia e não acrescenta em nada, pede telefone, passa voto e arranca dinheiro do povo. Ele não tem com quem prestar conta. Pastor Marcos, só para conhecermos que Deus está guiando o assunto, porque Deus falou contigo para usar o teu dom profético hoje, mas você não iria usar por causa que eu sempre coloquei limitações, né? Sempre estou chamando a atenção na tua área. Mas tá livre. Escolhe alguém e profetize. Deixa Deus te usar. Deixa eu me procurar aqui. Bruno França. Tá aí? Se tiver, bota um oi. Bruno França. Eu não sei se ele tá aí, Pastor Alderi. Eu mando para ele ou escolho outro? Pode mandar. Bruno, o Espírito Santo me mostrava dentro de ti um ministério evangelístico. Só que esse ministério evangelístico ele precisa passar por um período de discipulado, para que ele venha do teu interior para o teu exterior. O Senhor me mostrava multidões sendo arrebatadas para o reino de Deus através de uma mensagem que saía da tua boca. Eu via também o Espírito Santo trazendo um tempo de providência financeira sobre ti, porque a tua situação financeira não está boa. Mas o Senhor diz que nesse momento de crise vai haver uma virada sobre a tua vida. Deus está quebrando uma palavra que foi lançada sobre ti no teu nascimento. E foi uma palavra de maldição, só que o Senhor disse: toda palavra contrária eu quebro agora, e aquilo que era maldição eu estou transformando em bênção, diz a boca do Senhor. O Senhor me mostra que está saindo do teu estado que você mora, indo para um outro estado, visitando alguém da tua família, e o Espírito Santo desce com cura sobre esta pessoa, Uracandore Mandarai. O Espírito do Senhor está preparando 2021 para alavancar o teu ministério evangelístico, diz o Senhor dos Exércitos. Bruno França, que Deus te abençoe. Glória a Deus, Pastor Marcos. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu acredito muito no ministério profético nos dias de hoje. Eu acredito também que os profetas, eles precisam estar debaixo de muito temor de Deus e principalmente estar debaixo de autoridade. Porque o profeta, ele como tem acesso à planta, como nós falamos, existe, assim como no apóstolo, a facilidade da soberba e da arrogância. Então, nós precisamos sempre que todos os profetas eles estejam quebrantados. Um profeta, ele, muito raro você vai ver um profeta de verdade com a vida perfeita. Porque o quebrantamento é obrigatório para colocar o cara no chão. Então nós precisamos entender e identificar. Mas, Pastor Marcos, nos ajuda com um conselho rápido, já estamos terminando a nossa live. Como identificar um falso profeta? Como que isso nos ajudaria? 2 pontos. Na verdade, vamos colocar aqui alguns pontos. Primeira coisa, ele tem uma autoridade sobre ele? Segundo ponto, qual é o fruto que tem sobre a vida desse profeta? É fruto bom ou é fruto ruim? Terceiro ponto,
a profecia que ele fala, ela se cumpre ou não? Então, esses 3 pontos é fácil de identificar um profeta. Nunca a gente pode identificar, caracterizar alguém como falso profeta só por uma profecia. A gente precisa observar esses 3 pontos. Tem alguém que ele presta conta? Tem alguém que cuida da vida dele? Então, se a pessoa é independente, não escuta ninguém, eu já por aí posso começar a descartar. Já descarta de imediato. Já violou o primeiro ponto. Nenhum desses 3 pontos pode ser violáveis. Ele não tem ninguém que cuida dele? Para quem que ele presta conta? Como é que ele é profeta? Porque Abrão foi tido como profeta já como Abraão, ele prestava conta para Melquisedeque. Moisés prestava conta para Jetro. Até o ministério de Jesus precisou do sacerdócio de João Batista para liberar ele para o ministério. Então, se viola qualquer um desses 3 pontos, eu já posso descartar.